E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seu canal Cachimbo, Rapé e Ciência ou Pipes of Science. Bom, como o próprio nome do canal diz, né? A ideia é a gente falar de rapé, de cachimbo, de coisas de ciência. E já faz um bom tempo que eu ando querendo fazer um vídeo sobre o filme do Oppenheimer e a simbologia do cachimbo lá. Para ser honesto com vocês, eu já gravei esse vídeo eu acho que umas 5 vezes. E eu sempre apago e não ponho no canal. Porque ou ele tá muito pessimista, ou ele tá muito prolixo, fica com 40 minutos de vídeo. Então, eu espero que finalmente eu consiga fazer um vídeo que não fique grande demais e seja completo ao mesmo tempo. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Germano, eu sou cientista, né? Supostamente cientista. E é por isso que eu quis botar o canal com esse nome, né? Pra às vezes me dar a liberdade de falar algumas coisas de ciência, ou até de, enfim, ver na telha. Bom, quando o filme Oppenheimer, né? Bom, eu tô gravando esse vídeo em junho de 2024, então, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas se você não estava morando numa caverna nos últimos meses, você provavelmente ouviu falar do filme Oppenheimer, que ganhou o Oscar aí, né? Ganhou vários Oscars. O Cillian Murphy, que é o ator principal, é o cara do Peaky Blinders, né? Ele ganhou o Oscar por melhor ator. O Robert Downey Jr., eu acho que ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante pelo papel do Levi Strauss. Ganhou vários Oscars de roteiro, eu acho. Não lembro agora, mas ganhou vários Oscars, né? E é um filme do Christopher Nolan, o cara que fez os Batmans do Christian Bale, aquele Batman do Coringa do I So Serious Son. A, a, fez Memento, que é um filme incrível. Fez A Origem, né? Por DiCaprio, fez Tenet com Robert Pattinson. Então, enfim, é um cara que tem histórico de fazer filmes assim. Jogo do Mestre, né? Acho que é o nome do filme, que tem o Hugh Jackman e o Christian Bale também. Enfim, são filmes. Ele faz geralmente filmes que são. Tem muitos plot twists, né? Aquele negócio que você se surpreende, né? Você não se é tomado por surpresa tal, ou tem mensagens ocultas ali. E aí, quando foi fazer um filme de biografia de um cara, né? Que plot twist você pode ter ali, né? E aí que vem a surpresa, né? Eu acho que pra maioria do público passou batido como um filme de biografia, meramente. Mas se você tem ali um mínimo conhecimento do mundo científico, você sabe que teve um plot twist ali, né? E se você é um cachimbeiro cientista, você viu talvez uma coisa, um plot twist que talvez 1% do público viu. Que é o que eu vou comentar aqui hoje. Não é bem um plot twist, talvez nem foi intencional, mas a interpretação disso gera bastante conversa. E é bem interessante, eu não vi ninguém falando disso na internet. Porque eu acho que para falar disso tem que ser cientista, não é muitas pessoas que são, né? E cachimbeiro. Então, enfim. Espero que gostem do vídeo. Eu vou colocar os momentos, né? Quando eu terminar o vídeo, eu vou colocar na descrição, né? As partes do vídeo, se você quiser pular alguma parte ou outra e tal. Enfim, eu vou falar primeiro do cachimbo, que o ator usou no filme e que o Oppenheimer fumava. Vou falar do tabaco que o Oppenheimer fumava, o verdadeiro Oppenheimer fumava. Vou falar da simbologia dentro do filme e como isso se dialoga com a decepção que muitos cientistas têm de ver a sua ciência sendo mal usada. Bom, o cachimbo. O cachimbo a gente consegue saber, né, do Oppenheimer, mais ou menos o tipo que ele gostava, porque a maioria das fotos dele ele fuma billiards, né? Pra quem não sabe, billiard é esse formato de cachimbo, em que o ângulo entre o eixo do fornilho e o eixo da piteira é 90 graus. É o famoso cachimbo reto. Então é um L, né? Faz o L aí. Ou faz arminha, tá ok? Faz arminha, faz o L. Ele tem esse ângulo aqui, né? De 90 graus. E aí tem inúmeras variações de billiard que dependem do tamanho da canela,
E a proporção de canela e piteira pode virar Lovad, pode virar Canadian, etc. Tem várias proporções, vários tipos de modelo que derivam desse. Assim como tem vários tipos de modelo que derivam do formato do fornilho. Que às vezes pode ser mais retangular, pode ser mais ovalado, pode ser... Se ele for, por exemplo, mais assim, ó, ele vira um Dublin, né, que é um formato de cachimbo. Dublin Billiard, que é reto. Então, tem as variações que vêm do billiard, mas a ideia geral de billiard é o cachimbo reto. Tem esse ângulo, beleza? E ele fumava muito billiard. Não só ele, a maioria dos cientistas fumavam billiard. Você vê muita foto de cientista com billiard. Eu vou falar depois em um outro vídeo sobre o Emerson e o George Biddle, dois caras que são da universidade que eu trabalhei. E, de certa forma, o laboratório que eu trabalhei são laboratórios que eles fizeram parte. E tem umas fotos... Eu já falei daquele vídeo sobre fumar cachimbo em público, eu mostrei umas fotos deles lá. Se você não viu, assiste aí, vou pôr na descrição. No card, sei lá, algum lugar aqui. Não sei mexer nesse negócio de YouTube ainda direito. Mas é um vídeo sobre como fumar cachimbo... sobre fumar cachimbo em público, né? Sobre se assumir cachimbeiro. Mas eu não vou falar deles hoje não, mas enfim. O Einstein fumava muito cachimbo reto também. E aí nesse filme, inclusive, ele tem o Einstein, né, o personagem, um ator interpretando o Einstein, e ele não fuma cachimbo em momento algum. Então guarda essa informação. Você não vê o Einstein fumando cachimbo, embora o Einstein seja um cachimbeiro bem famoso. Quando esse filme ele foi ser lançado, ele ficou em polvorosa na internet. A galera ficou em polvorosa porque, pô, é um filme grande, né, com protagonista que fuma cachimbo. Isso é legal, porque faz pessoas terem curiosidade sobre cachimbo. Você vê que muita gente começou a fumar cachimbo depois de assistir os filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis. O cachimbo do Gandalf, cachimbo do Bilbo, ou Sherlock Holmes. Então, ver um protagonista de um grande filme fumando cachimbo sempre é legal. Deixa eu ver se eu acendo meu cachimbo agora. Falar nisso, né? Quase acabando já. E aí, voltando ao cachimbo. O ator, o Cillian Murphy, ele é irlandês e ele foi numa loja de cachimbos da Irlanda para comprar o cachimbo para fazer o papel do filme. E se você conhece um pouco de marcas, você sabe qual que é a maior marca de cachimbos da Irlanda. É o Peterson. Então ele foi na loja da Peterson comprar cachimbos. Eu vou deixar aqui embaixo a reportagem da Smoking Pipes que fala sobre isso. É bem legal. Fala um pouco da vida do Oppenheimer, então você lê lá depois. Eu não vou entrar em detalhes aqui. E fala também sobre essa história em si. Muito legal, que eu vou resumir aqui rapidinho. Ele foi na loja, mostrou umas fotos do Oppenheimer e falou: quero um cachimbo parecido. Os caras sentaram lá, começaram a procurar um cachimbo parecido. Obviamente o Oppenheimer não fumava Peterson em si, embora ele pudesse fumar, porque naquela época já existia Peterson, né? Mas não era, ele não fumava um Peterson, ele tinha vários cachimbos lá de outras marcas, que os caras tentaram ver algo parecido. Mas pelas proporções e formato, viram que era um billiard médio. Né? Esse aqui é um billiard grande. Esse aqui é o 106 da Peterson. Pra quem não tá ligado, esses números da Peterson são, na verdade, sobre isso aqui, ó, sobre essa parte do cachimbo aqui, ó. Essa piteira. São as proporções de canela, altura e largura. Então tem uma numeração para vários cachimbos da Peterson para designar essa parte aqui. E aí, obviamente, tem as linhas, né? Que tem o 106 com espigô, que é posso falar disso em outro vídeo, uma peça que vem aqui. 106 com uma piteira de tal tipo, outro tipo, ou 106 do modelo tal. Então, enfim, tem as variações, né? Mas a numeração é essa parte aqui, ó. Essa parte de briar, né? Do cachimbo. Então a Peterson tem uma linha, tem vários billiards, que eu acho que é o 104, 105, 105, X105, 106 e 107. Eu acho que o 107 é o maior. Esse aqui não é o maior, esse aqui é o 106. Eu nunca vi um 107. Esse aqui, por exemplo, tem 51 milímetros de profundidade, né, de fornilho. O X105 tem 41, 40, então é menor, né? Mas de forma geral as proporções são bem parecidas, a diferença é que ele é um pouco mais baixo. E foi esse cachimbo que os caras recomendaram pro
pro Cillian Murphy usar, um X-105, um Billiard X-105. Aí eles tiveram que escolher um cachimbo mais assim, parecido com o do Oppenheimer, então eles acabaram não pegando aquelas linhas tipo Drácula, enfim, Irish Sharp e tal. Pegaram um Aran, os Arans são esse aqui é um Aran também, que ele não tem anel, não tem nada, é só a piteira e o cachimbo. São baratos e confortáveis, eles custam aí entre $90 e $105 mais ou menos. Os Arans rusticados, como esse aqui, rusticado que tem esse acabamento aqui, são mais baratos, $90. Dá em torno de o que? Uns R$ 400? Menos, talvez. Quanto que você paga no cachimbo brasileiro? Paga menos do que isso? Hoje em dia? Não sei, né? Para um americano é baratíssimo isso, tá? Não pagar $90 no cachimbo é baratíssimo. Eles pagam 200, 300 em cachimbo artesanal. Só que aí ele escolheu o smooth. O smooth é a mesma coisa, a diferença é que ao invés de ter o rusticado, ele é liso. E ele é um pouquinho mais caro porque os caras escolhem um briar um pouco melhor para ficar mais bonito e tal. Então ele fica um pouquinho mais caro. Os briar mais feios, geralmente eles rusticam, porque você não vai ver o briar, né? Tá rusticado, você não vai ver. Então eles põem mais barato. Bom, então ele escolheu um Aran, um Peterson Aran X-105. Beleza. E aí ele sentou na tabacaria e pediu pros caras, me ensina a fumar. Então muito provavelmente ele pegou um tabaco da Peterson, tá? A gente não sabe qual, naquela reportagem eu acho que não fala. Mas o interessante é que os biógrafos dele reportam, do Oppenheimer verdadeiro, reportam que ele fumava um tabaco chamado Walnut. E aí eles foram pesquisar a respeito, né, e descobriram que ele fumava o John Middleton Walnut Blend. John Middleton era uma fábrica muito tradicional americana, que ela fechou nos anos 60, eu acho, 70, por aí. Era uma fábrica do século XIX, antiguíssima. Então, muito cachimbeiro antigo fumou tabaco dessa fábrica. Cafezinho aqui. E aí ela fazia misturas no estilo americano, assim, né? Que é geralmente vabur com toppings. E tem, às vezes ou outra, algum elemento a mais ali para dar uma aromatização ou dar uma profundidade. Por exemplo, um tequinho de lataquia, um tequinho de folha de charuto, ou um tequinho de oriental, entendeu? Mas a base do tabaco é Virginia Burley. E esse é o tipo de tabaco que os americanos raiz de cachimbeiro fumam até hoje, que é o Half and Half, é assim, só que ele não tem isso, é vapor só, né? Sir Walter Raleigh, Prince Albert, qual que é o outro? Carter Hall. São tabacos aí na faixa aí dos $5 o pacotinho. E é muito da inspiração de tabacos brasileiros, da Finamore, irlandês, é aquele esquema, vapor com topzinho discreto, beleza? Mas essa fábrica, nem sempre, não só isso que os americanos gostavam de fumar, eles gostavam de fumar essas misturas que às vezes tem muito mais Burley do que Virginia. Às vezes tem Vabur e Burley na mesma quantidade, Burley na mesma quantidade, Virginia na mesma quantidade. Mas tem outro elemento a mais, um Kentucky, tem um Maryland. Maryland é um tipo de Virginia, eu posso falar disso em outro vídeo, que é uma folha mais escura. No Brasil se cultiva, inclusive, para fazer cigarros, né? A Souza Cruz cultiva bastante no Brasil. Embora a gente não tenha mistura com Maryland no Brasil, de cachimbo. Ou tenha, mas os caras não sabem que é Maryland. Né? Tinha um cara que vendia um Virginia escuro aí uma vez, falava que era Virginia maturado e tal. Eu suponho que talvez possa ser um Maryland também. Não, ficou escuro pela maturação, lógico, mas poderia ser um Maryland também, não sei. Um Maryland que foi maturado. Talvez, não sei. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas se planta Maryland no Brasil, mas não se consome em cachimbo, esse é o meu ponto. E aí, essa mistura especificamente, John Middleton Walnut Blend, tinha lataquia, bem pouquinho de oriental, muito Virginia, muito Burley, muito Kentucky e muito Maryland. E aí a Sutcliffe, que é uma fábrica que fez aí um resgate histórico quase de várias misturas, uma delas é essa, fez o Sutcliffe Walnut Match. Aqui está chamando só de Sutcliffe Walnut, mas é o Sutcliffe Walnut Match, chama Match Walnut. Match, eu falei naquele vídeo do Malto Dutch, são aproximações, né? São recriações de misturas. E tem uns caras das antigas, né, que falam que esse tabaco aqui está bem parecido com o antigo do Walnut. Então muito provavelmente era algo parecido com o que o Oppenheimer fumava. Pra você ter uma ideia, eu comprei 4 onças, né? Tá aqui o número 4. Mais ou menos 100 gramas.
Eu paguei $7 isso aqui. Então, tabaco barato, bem barato mesmo. Muito americano gosta de fumar tabaco de match porque eles são baratos. Deixa eu usar meu isqueiro aqui. Ai, que coisa boa. Acabou o gás, vamos ver se... Tá acabando meus fósforos. Finalzinho. Tava aqui fumando, deu na telha de gravar esse vídeo. Vou regravar. O Cillian Murphy no filme, inclusive, ele traga bastante. Ele é fumante de cigarro, né? E aí, você pode falar, não se traga cachimbo. Antigamente a galera tragava cachimbo, tá? Era bem comum. Assunto para outro vídeo também. Bom, você já sabe o cachimbo, já sabe o tabaco. Vamos agora para a simbologia. O filme ele tem 3 etapas, né? Você deve lembrar disso. Uma etapa dele jovem, uma etapa dele trabalhando no Los Alamos para fazer a bomba atômica e uma etapa que ele está sendo julgado por ser comunista e talvez ter traído o país ao vender os segredos da bomba atômica para a União Soviética. Isso, na verdade, não passa de uma perseguição política do Levi Strauss, que é o Robert Downey Jr., que ele fez uma conspiração e para usar a máquina do Estado americano, né? Naquela época, vários políticos, inclusive um deles era o Ronald Reagan, né, que virou presidente depois, tinha essa perseguição com comunistas, por motivos óbvios, estava em Guerra Fria, né? Eles tinham essa preocupação, ia começar a Guerra Fria, né? Tinha essa preocupação com os segredos americanos caírem em mãos soviéticas e começar uma terceira guerra mundial, então tinha um motivo para isso, essa alucinação americana com medo do comunismo. E Oppenheimer era um humanista. E muitas vezes os humanistas vão pro lado do comunismo, né? Iam, né? Ou vão ainda, não sei. E às vezes o cara é só humanista, mas ele é mal interpretado como comunista. Então tem essas duas coisas também. Não vou entrar no mérito político agora, mas enfim, ele foi. E ele também tinha vínculos com pessoas do Partido Comunista, então por isso que teve um respaldo isso aí. Embora não fosse a verdade, né? Fosse na verdade uma perseguição política contra ele, contra a pessoa dele a nível pessoal. Mas é interessante que é o seguinte, ele fuma cachimbo na primeira etapa desculpa, na do meio apenas, no trabalho. Ele não fuma no começo, ele não fuma no final. No começo retrata a vida de um cientista jovem, fazendo pós-doc, doutorado, depois o pós-doc, no ambiente tóxico, né? A academia muitas vezes é tóxica, porque ela exige muito do indivíduo, né? Você tem que ser original, você tem que ser criativo, você tem que entregar resultados, tem que estudar, tem que dar aula, tem que fazer um monte de coisa. Tem uma pressão de concorrência muito grande mesmo. E todo cientista passa por uma fase de depressão em algum momento. O nível de suicídio dentro da academia é altíssimo. O nível de pessoas com divórcio é muito grande. Tem até um amigo agora que está passando processo de divórcio também por causa disso, porque ele focava demais na academia, acabou, enfim, problemas com a esposa. Então, cara, é muito difícil, o ambiente não é para qualquer um. A academia não é para qualquer um. E eu demorei um tempo a perceber isso, né, que não era para mim também. Então, me bateu um pouco algumas coisas daquele filme, porque quem viveu a academia, nível de ciência mesmo, assim, como eu vivi, internacional, indo para outros países, trabalhando com... Eu trabalhei numa universidade que, sei lá, tem vários prêmios Nobel, e é uma universidade muito renomada, então era uma pressão muito grande também, mental, né? É um desgaste mental, um burnout, né, constante. Então não subestimem isso, tá? É uma coisa pesada mesmo, não é para qualquer um. Então eles retratam bem isso, é bem interessante, sabe? E também é interessante que a área dele não é valorizada pela universidade, ele teve que ir para fora para fazer um estudo, para poder ser valorizado e tal. Então tem muito disso também, às vezes o cara tem que mudar de país porque ele não tem espaço onde ele está, foi o meu caso. Não é uma vida fácil, tá? Ainda mais com família e tal. Não é uma vida fácil. Então eles retratam um pouco disso, do problema que ele estava passando naquele momento.
E naquela fase ele só fuma cigarro. Mas a gente sabe que Oppenheimer, pelos relatos, começou a fumar cachimbo no meio dos 30 anos, mais ou menos. E ele ficou realmente fissurado em cachimbo depois dos 40. E nessa época ele já era professor nos Estados Unidos, que é aquele momento que ele muda para os Estados Unidos, vai trabalhar na universidade, ninguém vai na aula dele e tal. Ele começa a ter, aos poucos, construir uma turma que ele tem um colega de trabalho que faz experimentos e tal. Então mostra um pouco da vida dele cientista como professor inicial, né? Professor início de carreira. E nesses momentos já é o meio do filme. Ele começa a fumar cachimbo bastante, mas principalmente, mais do que fumar cachimbo, portar o cachimbo, segurar o cachimbo em momentos de dando aula, em momentos de conversa, de debate, de trabalho. Ele até usa o cachimbo para poder apontar coisas assim. Eu falei isso em outro vídeo, que era muito comum antigamente o pessoal usar o cachimbo, não meramente como um instrumento de fumo, mas como um instrumento de comunicação e interação social, né? No ambiente de trabalho. E é bem interessante isso, que se você pergunta para qualquer pessoa que não fuma cachimbo, você mostra uma foto de um cara fumando cachimbo. A pessoa vai falar assim, ah, é uma pessoa inteligente. Bobeira isso, né? Tem muito cara burro que fuma cachimbo. E pensativo, né? Refletivo, né? Tá refletindo sobre alguma coisa e tal. E de forma geral, você vê em vários filmes, literatura, personagens portando cachimbo em momentos de trabalho. Você pega aqueles filmes do Superman dos anos 70, lá do Christopher Reeve, os jornalistas do Planeta Diário, lá onde ele trabalha, com a Lois Lane, todos tem um lá que fuma cachimbo o tempo inteiro, o fotógrafo tá tirando foto com cachimbo na boca e tal. Filmes tipo Os Intocáveis, os caras fumam cachimbo quando estão trabalhando, até quando tá com escopeta na mão, com cachimbo. Ah, então, enfim, sempre. Ah, os filmes do Tarantino até recentes, né? Tipo, Os Oito Odiados, né? Os dois caçadores de recompensa lá, que é o Samuel L. Jackson e o Kurt Russell. Quando eles fumam cachimbo naquela cena da carruagem, eles não estão descansando, eles estão trabalhando, eles estão levando a caça deles, né? O bandido que eles prenderam, no caso a moça, para julgamento. Então eles estão trabalhando ali. No filme do Bastardos Inglórios, né? Quando o Hans Landa tá fumando cachimbo, ele tá trabalhando, ele tá fazendo, na verdade, uma vistoria da casa do cara do francês, né? Do francês lá. Você vê que em outros momentos do filme ele não tá fumando cachimbo, ele fuma quando está trabalhando. Então, cachimbo sempre foi associado a trabalho, a labor. Tanto que os políticos do Partido Trabalhista da Inglaterra, todos fumavam cachimbo, ou saíam com cachimbo em público, tal, porque cachimbo era sinônimo do trabalhador, do labor, né, de um cara esforçado, pensador. Charuto é uma coisa mais para lazer, para descanso, né? E o cigarro mais para social, às vezes, ou realmente ansiedade do dia a dia, né? Não é para você sentar e pensar, entenderam? Tem essa coisa do cachimbo mesmo, não é bobeira. Só que no filme, a princípio parece que eles usam para isso, mas não é. Ou eu estou vendo demais. O que eles fazem? A última, vou pular agora para a última cena em que o Oppenheimer aparece com o cachimbo. É a cena que ele está sentado numa mesa, debatendo com alguns militares, né, com o Levi Strauss e com outros cientistas, se eles devem ou não fazer a bomba de hidrogênio. Bom, já fizeram a bomba atômica, próximo passo, bomba de hidrogênio. Ele está falando, não é para fazer. E os caras insistindo. E ele, não é para fazer. E os caras insistindo. E ele, toda hora, com o cachimbo na mão, ele tem uma parte lá que ele, quando os outros personagens estão falando, eles dão ênfase no rosto do Oppenheimer. Ele tenta acender o cachimbo, alguém fala uma besteira, ele para. Aí ele tenta acender o cachimbo, alguém fala uma besteira, ele para. Ele não consegue acender o cachimbo, os caras não deixam. Depois ele guarda o cachimbo no bolso, quando os caras falam assim, não, nós vamos investigar porque houve um traidor. A gente tem evidências de que a União Soviética fez um teste com bomba de hidrogênio. Está aqui ó, o relatório, a assinatura atômica da radiação, né? Eles fizeram o teste. E se eles sabem fazer essa bomba, alguém passou informação para eles. Nesse momento o Oppenheimer fica puto, levanta da cadeira e sai da mesa. E ele guarda o cachimbo no bolso e você não vê nunca mais ele com o cachimbo no filme. Guarda essa informação. Ao longo do filme, né, tem vários momentos que ele tá fumando cachimbo, que você se acostuma com o Oppenheimer fumando cachimbo. Como eu falei, é o trabalho. Mas quando ele está no Los Alamos,
com vários pesquisadores. Tem várias cenas que ele está conversando e um cara, um figurante, você não percebe isso da primeira vez que você vê o filme. Ele vem, bate assim no ombro do Oppenheimer, pede o cachimbo dele, bate as cinzas ou leva para fora de cena e volta enchendo e entrega para ele. É como se um amigo seu visse que está ocupado demais. Tipo, agora eu tô fumando aqui, se alguém chegasse, pegasse meu cachimbo, batesse a cinza pra mim. Ah, vamos bater a cinza aqui, pera aí, vamos lá. Fazer igual os caras da antiga, né? Vamos só bater a cinza e encher de novo o fornilho. Os caras faziam isso, né, antigamente. Bateu a cinza, aí viesse encher o fornilho. Encher o fornilho de novo. Esses cachimbos, esses tabacos de vapor, essas misturas que o pessoal fala all day smoke, a galera fazia muito isso. Andava com o tabaco no bolso, ou deixava em algum lugar ali um pacotinho, acabava de fumar, batia, fumava de novo. É um hábito comum, né? Porque como eu falei, cachimbo era para trabalho, né? Era um instrumento que você fumava junto, trabalhando, né? Só tem um fósforo. Ai, ai. Tá meio entupido ainda por cima. Aí, faziam isso, né? Então esse cara, você quase não percebe, porque ele é um figurante, tá? No final do filme, quando o Oppenheimer descobre quem traiu ele, o Nolan podia usar a cena do Fuchs, que é o cara que traiu ele, qualquer cena. Podia usar uma cena dele conversando com o Fuchs, numa sala. A cena que o Nolan usou para apresentar para o público quem é o Fuchs é justo uma cena em que o Oppenheimer está conversando. O Fuchs vem, tira o cachimbo da mão do Oppenheimer, bate a cinza, põe tabaco e devolve para o Oppenheimer. Quando eu vi isso aí no cinema a primeira vez, eu fiquei curioso. Falei, cara, por que ele usou essa cena para apresentar pra gente quem que é o Fuchs? Daí quando eu assisti o filme de novo, eu fiquei reparando que esse cara, que toda hora, esse figurante que vem durante o filme todo, você nem percebe, e tira o cachimbo e leva toda hora, é o Fuchs, o tempo todo. Então eu pensei, cara, o cachimbo aí ele não é só trabalho. Eu acho que o cachimbo tem a ver com outras coisas também. E aí, quando eu vi essa cena final do Oppenheimer guardando o cachimbo, escondendo o cachimbo e saindo, e não fumando mais, eu me lembrei que o Einstein fumava cachimbo demais. E no fim da vida, eu já falei naquele vídeo sobre fumar o cachimbo apagado, vou deixar aqui no card também. Muitos cachimbeiros fumaram muito, eles às vezes estavam doentes, porque estavam com algum problema pulmonar, pela idade, etc. Aleatórios, né? Vários problemas podem aparecer por fumar ou não, necessariamente. Às vezes problema cardíaco, não necessariamente vinculado ao tabaco, mas aí o médico recomenda, não fume mais. Daí muitos não queriam perder o hábito de cachimbo, então às vezes põe um tabaco no cachimbo e ficavam com ele na boca. Ou às vezes com ele vazio, só para segurar mesmo. E o Einstein fazia isso. Então assim, o Einstein e o Oppenheimer tiveram uma relação boa, mas não foi mostrado eles confraternizando, fumando cachimbo, em momento algum. Mas a cena que eles interagem no filme é justo uma cena em que o Oppenheimer meio que vai reclamar com o Einstein sobre essa cena final, né? Que é a primeira cena do filme e a última ao mesmo tempo, né? Que ele vai reclamar com o Einstein, né? Que, pô, os caras querem usar a bomba de hidrogênio agora, vai destruir o mundo e tal, não sei o que, vai começar uma guerra nuclear. E o Einstein fala, quando eles vão te dar, quando eles te derem um prêmio, eles nunca vão dar, na verdade, pra você. Quem te dá o prêmio é quem, na verdade, quer aparecer. Algo assim, não lembro essa história, mas em síntese quer dizer o seguinte: quando um cara é muito plagiado na ciência, nunca é sobre ele, na verdade. É sobre quem está plagiando. Né? Plagiando não, cara, que plagiando? Plagiando, né? Puxando o saco. É sobre
o, a ciência tem muito disso. Caras menores, pesquisadores menores tentam meio que tomar o trono do maior, né? Primeiro pagiando a pessoa. Mas quando eu falo tomar o trono, não é tomar o trono em termos de fama, etc. É tomar o trono em termos de fronteira intelectual, muitas vezes, sabe? Muitos pesquisadores renomados são sempre cercados de pessoas, como se fosse uns abutres vindo em volta, sabe? Por bem ou por mal. Muitas vezes não é nem por mal, é porque realmente as pessoas querem aprender com a pessoa e estão ali convivendo, mas muitas vezes no meio competitivo não é por isso. Então um cientista, se ele, aí tá, se ele sofre todo aquele começo, né? Se ele consegue se dar bem, ele tem que manter a vida inteira uma estabilidade emocional, porque ele vai ser constantemente atacado pela academia, por concorrentes. Enfim, é um ambiente muito tóxico, cara. Tem que ter muita estabilidade emocional e muita capacidade de lidar com isso. Com o ego, né? Dos outros e o ego próprio. Mas o que é interessante ali é que o debate não era necessariamente sobre isso, mas sobre conhecimento deles sendo usado por outra pessoa de uma forma que eles não queriam que fosse ser usado. É como assim, o cientista, por natureza, tem aquela curiosidade, aquela vontade de contribuir. De pegar um assunto que muitas vezes outras pessoas exploraram. Você não começa do zero. Você pega de onde as pessoas pararam e vai avançando. A ciência ela é um processo contínuo de colaboração. Ninguém faz ciência sozinho. O seu trabalho de hoje, alguém no futuro vai usar. Você vai colaborar de forma indireta, por exemplo. O seu trabalho de agora, você usou o trabalho de alguém do passado para poder chegar nesse ponto. Assim como Oppenheimer usou o trabalho do Einstein e outras pessoas vão usar o trabalho do Oppenheimer. Mas o que mostra crescendo ali, na verdade, é a decepção do Einstein em ver que o conhecimento que ele acabou, o caminho que ele foi abrindo, pode levar para uma destruição da humanidade, né? Que é a energia atômica e tal. Então o Einstein tinha ciência de que toda aquela vontade dele de criar tal foi completamente distorcida. A criatividade, a ingenuidade, a vontade de fazer as coisas, de contribuir. E aí eu fiquei pensando, cara, o Oppenheimer guardou o cachimbo naquele momento, nunca mais usou. Ah, o cachimbo também simbolizava as ideias que foram roubadas, né? Então eu pensei, cara, o cachimbo daquele filme tem um simbolismo muito maior do que só trabalho. Tem também o simbolismo da ingenuidade do cientista em querer fazer as coisas pro progresso da humanidade. E aí políticos, fanáticos religiosos, pessoas sem zero conhecimento científico, mas intencionadas de forma a ganhar poder, pegam e usam esse conhecimento para outras coisas. Então, o cachimbo era muito mais do que trabalho, era quase um símbolo da vontade do cientista, da coragem, da coragem de seguir uma área de trabalho que talvez na cabeça dele fazia sentido para ajudar a humanidade, mas que na verdade ia ser usada para outra coisa. Entendem? Então, o cachimbo, pelo menos para mim, bateu muito como cientista vendo aquilo e como cachimbeiro também. Ele mostrava um simbolismo muito mais profundo do que apenas trabalho. Era o trabalho genuíno em querer fazer o bem para a humanidade, em querer criar uma coisa que vai ajudar seu país, que vai ajudar as pessoas. E aí, quando você percebe, não te deixam nem acender o cachimbo mais. Te interrompe o tempo inteiro. Ou acaba o tabaco. Você não tem vontade mais de fumar. Você perde a vontade de fumar. Você guarda o cachimbo e vai embora. Doido isso, né? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Eu, de novo, passei dos 30 minutos. Meu Deus, eu não queria isso. Mas enfim, vai ficar assim mesmo agora. Tchau, tchau.